Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje com mais um vídeo da nossa saga bizantina. Será que vamos fazer essa saga bizantina mesmo? Vamos fazer uma votação aí para decidir. Mas vou trabalhar aqui alguns desses primeiros imperadores que foram muito importantes. Oficialmente o Império Bizantino começou com o Zenão, apesar de que desde a época do Império Romano Oriental começou lá com Constantino. Outros dizem que é o Teodósio, o primeiro imperador bizantino, porém oficialmente o Império Bizantino se torna único como Império Bizantino a partir do Zenão I, que foi quando em 476 aconteceu a queda de Roma, pelo menos oficialmente, não como eu expliquei para vocês aí nos vídeos anteriores e lá também no Curta com o Zelota, que vê um processo aí de mais de 2 séculos e meio. Bom, mas hoje fazendo aqui essa segunda parte do Zenão, e tem muita situação aqui que aconteceu, hein? Teve traições, usurpações, muitas guerras civis, cada situação que Zenão passou, hein? Vocês vão saber todos os detalhes aqui nesse vídeo de hoje, como sempre, com todos os detalhes, sem nenhuma enrolação. Mas antes de começar, como sempre, eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like, compartilha com a galera, que ajuda demais a divulgar o canal. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu trago civilizações do mundo antigo, do ocidente e do oriente. Tem vários povos aí, dá uma olhada nas playlists, dos vídeos especiais e das outras playlists que eu tenho aqui no canal. Tem muito conteúdo aí, muito assunto para vocês verem. Então aproveita, dá um tapote nesse botão vermelho aí para se inscrever e nessa sineta também para receber as notificações aqui do canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábado às 14 horas. E me sigam no Instagram, @zelota, para ficar sabendo das novidades aqui do canal. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Beleza? Então lá vocês ficam também sabendo, se caso o YouTube não notificar vocês, eu posto a capa do vídeo no dia que o vídeo sai, beleza? E também as nossas enquetes que eu faço lá no Instagram. Então, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá, porque tem muita coisa para falar aqui hoje. Já comecei falando bastante aí antes da minha introdução clássica. Então vamos lá. Zenão, que governou de 475 a 491, como eu expliquei na primeira parte desse vídeo. A propósito, se você está chegando agora aqui no canal e está assistindo esse vídeo, eu recomendo que você vá até a primeira parte para você saber mais respeito dessa história, porque aqui é uma sequência. Então vai nesse card aqui em cima e depois você retorna para cá para ver a sequência dessa história, beleza? Então vamos lá, Zenão II. Bom, nós vamos continuar aqui daquele ponto que eu parei em 476, que foi com a queda de Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano. Apesar de que tinha lá o Júlio Nepos, né, e tal, que ficou até 480, mas estava na Dalmácia, né, estava longe. E aí então Zenão, ele teoricamente seria, pelo menos juridicamente podemos dizer, seria o único imperador agora do Ocidente e do Oriente. Porém, de fato, na prática, isso não era possível, até porque não existia mais Império Romano do Ocidente. Acabou, caiu. Então tínhamos agora um reino, que era o reino da Itália. Então voltamos ali como era no início da saga romana, quando a Roma iniciou com um reino. E aí foi se expandindo ali, conquistando outros territórios, até conquistar toda a Península Itálica, que era ali ocupada por diversos outros povos, entre eles os etruscos e etc. Enfim, quem quiser saber mais, vai lá no início da saga romana, onde eu contei toda a história de Roma e falei de todos os imperadores e todos os usurpadores. Então, conteúdo completo, uma videoteca inteira para vocês que querem saber tudo sobre Roma. Você tem sempre curiosidade de saber sobre todos os imperadores, lá você encontra todo esse conteúdo. Então, continuando aqui, na Itália, quem estava com o rei era o Odoacro, né? Que era o Éurulo, general Éurulo, que acabou se tornando o rei da Itália. Teve o apoio do Senado e tal. Então essa parte aqui eu já falei no vídeo anterior, então não vou me estender aqui muito nessa parte. Então a Itália, ela se resumia, né, o reino da Itália, aquele território da Península Itálica, a província da Lídia e um pedaço da Gália. E quem estava na Gália era um encarregado romano que se chamava Siagrio, que era o chefe militar
romano estava na Gália cuidando daqueles últimos territórios que pertencia àquele antigo poderoso Império Romano. Havia só esses pequenos territórios. Enfim, e aí o Siagrio ele acaba também não ficando muito tempo governando na Gália, porque ele vai ser assassinado pelos francos. E aí o Zenon ele retorna ao seu trono em 476, depois daquela conspiração de Basílisco, e com ele junto vem mais conspirações, mais traições, muitas coisas que eu vou contar aqui. Então tem muito detalhe aqui nesse vídeo de hoje. Bom, primeiro houve a revolta de Marciano, que vai acontecer em 479, 3 anos após o Zenon retornar ao Império Bizantino, ao sentar novamente no trono. Para quem não recorda do Marciano, vou fazer aqui um resumo bem rapidinho. Marciano, ele era filho de Antêmio, Antêmio que foi imperador do Ocidente. E ele era casado com Leôncia, que era a cunhada do Zenão I, era filha do Leão I, né? Que eu contei essa história aqui no vídeo do Leão I. Então havia aquela amizade, por isso que o Antêmio foi enviado para ser imperador do Ocidente pelo Leão I. E aí o Marciano, ele resolveu dar o golpe para se tornar o imperador. Ele seria muito mais bem aceito pela população de Constantinopla do que o Zenon era, pelo fato do Zenon ser um Isaúrio, de ser um bárbaro. E aí o Marciano ele vai ter apoio dos irmãos dele, que eram o Procópio Antêmio e do Rômulo. Eles que eu já mencionei lá no vídeo do Antêmio, que eram os filhos dele, né? E aí o Marciano ele era neto do Marciano, que foi imperador do Oriente. Então ele poderia ter aí os requisitos, o direito, né, de herdar o trono. Então por isso que ele sentiu ali na posição de reivindicar o trono do Império Bizantino. E aí ele era descendente do Procópio, né, que também havia sido um usurpador na época do Imperador Valente. Essa história também foi contada dentro da saga romana. Marciano ele vai ter o apoio da ex-imperatriz Verina, como sempre ela conspirando contra o seu genro. E aí ele consegue formar um exército. Esse exército vai ser formado pela população de Constantinopla e por soldados estrangeiros, né? Rolaram ali aquela grana ali para trazer esse pessoal aí, né? Esses mercenários. Aí Marciano, ele, com o apoio dessa população, consegue derrotar o exército imperial de Zenon, né, que seria aqueles escobidores, né, os sentinelas. A população estava atirando pedras dos telhados de suas casas, atingindo os soldados. Quando a população se volta contra o imperador é complicado. E aí, durante a noite, Ló, que já havia traído Zenon naquela conspiração do Basílisco, recebeu uma graninha ali do Basílisco e tal, e acabou traindo o Zenon. E os dois eram Isaúrios, serviram juntos no exército, faziam parte da guarda do Imperador Leão I, enfim, toda aquela história. E mesmo assim ele acabou traindo o seu amigo Zenon. Quer dizer, amigo desse aí não precisa, né, de inimigos, né? E aí ele voltou a ser um aliado do Zenon após aquela revolta do Basílisco que deu errado, né? Como ele tinha ficado se sentiu mal por ver os seus compatriotas sendo executados pela população, existia aquele xenofobismo muito grande em Constantinopla. Ele acabou voltando para o lado do Zenon. E ele acabou conseguindo ali se livrar dessa situação, resolver esse problema. Ele consegue trazer soldados que estavam na Calcedônia e também subornou os soldados de Marciano, o que permitiu com que o Zenon conseguisse fugir à noite de Constantinopla mais uma vez, né? Assim como ele fugiu de Basílisco para não morrer, ele teve que fugir de novo de Constantinopla. Só que o Marciano ele não consegue chegar nem a sentar no trono, porque na manhã seguinte ele acaba ficando cercado, ele fica sem soldados, os soldados foram subornados, e aí chegam os reforços, e aí ele acaba tendo que fugir, porque ele
pediu ali os reforços que deveriam ter sido enviados pelo general Ostrogodo, que era o Teodorico Estrebão, aquele mesmo que chegou a fazer parte, como ser chefe do exército lá do Basílisco, mas foi trocado pelo primo do Basílisco, e aí que acabou se voltando também contra Constantinopla. Só que aí ele não mandou esses reforços, então Marciano ficou cercado, sem opção, e fugiu para a Igreja dos Santos Apóstolos, que é uma igreja que já não existe mais. Ela foi demolida, acho que ainda durante a Idade Média, e ela seria equivalente como era o Vaticano em Roma. E aí ele acabou sendo preso junto com os irmãos dele. E aí Marciano, ele foi enviado para Cesareia junto com seus irmãos. Só que nesse translado de Constantinopla para Cesareia, os irmãos dele conseguiram fugir e ele não. E aí ele acaba sendo obrigado a se tornar um monge na cidade de Tarso, também lá na Turquia. Tem uma outra versão que diz que ele ficou preso na fortaleza de Papúrio, que era na Isáuria, que era próximo de Tarso, lá na Turquia. Só que aí ele conseguiu fugir, mas possivelmente acredito que ele tenha ficado na fortaleza. Ele conseguiu fugir e aí formou novas tropas. E aí atacou a cidade de Ancira, que hoje se chama Ankara, na Turquia. Mas foi derrotado pelo Trocundo. Trocundo, ele era o irmão do Ló, também era um Isauro. E aí ele acaba tendo que ser preso de novo. E a antiga imperatriz Verina, ela depois de 2 usurpações, acaba sendo exilada, depois ali de conspirar por 2 vezes contra o Zenão. E aí a traição do Ló, que foi o que culminou nessa segunda rebelião contra Zenão I. Essa aconteceu em 484. Ló decidiu trair novamente Zenão I. E como ele não poderia ser imperador, ele viu que Zenão não tinha apoio da população, ele resolveu libertar Marciano e Verina, ambos que estavam presos naquela fortaleza de Papúrio. E aí, por algum motivo, eles decidiram tirar o Marciano da jogada. E como Verina ainda era imperatriz, como ela era a imperatriz mãe no caso, já que a filha dela, Ariadne, ainda era imperatriz, era esposa do Zenão I, ela tinha o poder de escolher aí qualquer outro imperador, de nomear algum imperador e contar com o apoio das dioceses. E aí acontece o seguinte, existem aí várias versões sobre essa aliança do Ló e da Verina, que é uma coisa muito estranha, porque eles eram inimigos e passaram a ser aliados. Então eu vou contar essa história, mas não aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Eu vou trazer essa história lá no Curta com Zelota como um conteúdo extra desse vídeo. Então fiquem aí atentos que na segunda-feira estarei postando esse vídeo lá no Instagram. E quem não tem Instagram, você tem Facebook, deixa o link aí embaixo, ó, tá aqui na descrição. Você vai lá na minha página do História com Zelota no Facebook e você também pode assistir esses vídeos por lá, do Curta com Zelota. Bom, continuando aqui, como Mariano foi excluído dessa revolta, eles escolheram um outro nome, que era Leôncio. Esse foi escolhido para ser o novo imperador. Mas quem era Leôncio? Leôncio, ele era o mestre do exército da Trácia e tinha sido enviado pelo Zenão I para abafar essa rebelião do Ló. Só que chegando lá, o Ló acaba convencendo ele de que ele poderia ser o novo imperador. Ele acaba assim ficando interessado nessa proposta bastante decente no caso, né? E aí aconteceu de que o Marciano, que tinha sido excluído dessa nossa nova revolta, ele acaba indo para a Itália, foi até Ravenna pedir ajuda a Odoacro
para reivindicar o trono de Constantinopla. Só que aparentemente o Odoacro não fez nada. Ele estava numa situação em que ele era um rei cliente, estava se esforçando e muito para agradar Zenão, chegou até a cunhar moedas com a imagem do Zenão lá em Ravenna, mas Zenão não gostava dele de jeito nenhum. Ele queria era que o Júlio Nepos se tornasse ali o imperador. Porém, como não houve esse acordo, o Odoacro ficou como um rei cliente subordinado ao Império Bizantino, no caso ao imperador Zenão I. E aí essa história do Marciano, ela encerra por aqui. Não encontrei mais registro que aconteceu com ele, nem com os irmãos dele. Talvez mais na frente eu encontre alguma coisa, mas até onde eu pesquisei, eu encontrei de material, a história dele se encerra por aqui. Então tem uma situação do Ló que era muito interessante. Ele era muito supersticioso. Então ele contava com os conselhos de um astrólogo egípcio chamado Pampério. Então tudo Pampério dizia para ele, que olhava ali para as estrelas e tal, olhava, fazia aqueles mapas, não sei se já faziam mapas naquela época, mas enfim. O que ele dizia, olha, dia tal, faça isso que vai dar certo. E aí o Pampério disse para ele, dia 19 de julho de 484, esse é o dia favorável para você nomear um novo imperador. E aí o Ló escutou o conselho tal e resolveu colocar ali o Leôncio como o novo imperador bizantino. Ali foi feita a coroação, né? E a Verina, ela mandou as cartas para as dioceses do Oriente, a diocese do Egito, sugerindo para que fosse aceito o Leôncio como o legítimo imperador bizantino. E aí aconteceu que no dia 24 de julho, apenas alguns dias depois, o Leôncio vai ser reconhecido pelas dioceses, por todas as outras províncias bizantinas, como o novo imperador bizantino. E aí ele teve tempo até de cunhar moedas e de nomear funcionários, né, os seus ministros, formou até o seu ministério lá, até o Zenão I chegar com o seu contra-ataque. E aí, essa questão que não se sabe ao certo as motivações da Verina está nesta usurpação, né? Existe uma questão que é colocada que seria a questão religiosa. O fato dela ter esse desagrado tão grande pelo Zenão I, talvez não fosse por ele ser bárbaro, mas por uma questão de religião. Como eu já mencionei aqui na saga romana, existiam aquelas dissidências do cristianismo, houveram aqueles concílios, o concílio de Nicéia, o concílio na época de Constantino, o concílio da Calcedônia, que vai acontecer, se não me falha a memória, na época do Marciano. E aí os rebeldes, né, eles eram calcedônios, e o Zenão, ele era adepto do monofisismo. Monofisismo, é um nomezinho chato de falar, monofisismo. Então vou explicar mais uma vez a diferença entre essas duas vertentes aí do cristianismo. Bom, foi o seguinte, os calcedonianos, eles eram do Conselho da Calcedônia, que como a igreja cristã moderna considera que Jesus ele tinha uma natureza divina e humana. Já o monofismo, que era um grupo de sacerdotes, de bispos, foram contra essa ideia e formaram o monofisismo. Eles acreditavam em uma única natureza de Jesus, considerado apenas divino, tendo apenas a natureza divina, que assim foi interpretado pelos sírios e chegou até também a ser interpretado dessa maneira pelos egípcios. Então nós temos aí essa diferença entre essas duas visões. Então esse pessoal do monofisismo, eles foram contra o que foi decidido no Conselho da Calcedônia. Então existe uma outra versão de que a Verina, ela era prisioneira do Ló, já que ambos foram inimigos no passado. Então ela estava fazendo aquilo ali por obrigação. Como ela estava presa ali, exilada
no mesmo local que estava o Marciano, ele se aproveitou ali que ela teria esse poder de convencimento pela posição dela como imperatriz e a estava usando, porque ela tentou matá-lo. Mas eu vou contar isso lá no vídeo do Curta com o Zelote. Bom, então Zenão, ele consegue formar um exército de romanos, né, e vieram lá do Odoacro como replentes, e também de ostrogodos, que eram ali liderados por Teodorico o Grande, que vai se tornar também um aliado do Zenão I, mas eu contarei o motivo dessa aliança um pouco mais à frente, ainda neste vídeo. E também teve a liderança de João Hucita, que também era um general romano. Então eles chegaram no dia 8 de agosto daquele mesmo ano para esse combate e resolver a situação da usurpação do Ló. E aí aconteceu o seguinte, que nessa batalha o Trocundo, que era o irmão do Ló, ele morreu. Só que o Ló não estava sabendo da morte do irmão. Ló e Leôncio, eles conseguiram se refugiar na fortaleza de Papúrio, e também a imperatriz Verina ficou nessa fortaleza. E eles ficaram resistindo por 4 anos dentro dessa fortaleza. E aí, lá depois de algum tempo, é que o Ló ficou sabendo da morte do irmão dele. E aí ele culpou o seu guru, o Pampério, e acabou o Pamprépio, enfim, o nomezinho dele é meio chato. E aí acabou culpando por ter dito que naquela data ia dar tudo certo e tal. Ele perdeu o irmão, então ele mandou executar o guru dele, esse astrólogo. Na verdade tinha outros astrólogos que ele se guiava, mas esse cara ele, inclusive chegou até a financiar esse cara que era considerado também o Pampério um filósofo. E aí durante esse período de sítio, né, eles ficaram sitiados de 4 anos, entre 484 e 488, a Verina também veio a falecer, mas foi antes da queda da fortaleza de Pampúrio, né? Tanto que dizem que depois da queda encontraram o corpo dela, e o corpo dela foi entregue à filha Ariadne, que a sepultou. E aí quando a fortaleza caiu, Leôncio e Ló foram decapitados e as suas cabeças foram enviadas para Zenão I lá em Constantinopla. E aí foi-se resolvido esse problema desta usurpação. Bom, então apesar daquela situação do Odoacro com Zenão, ele fez de tudo ali para agradar e tal, Zenão nunca engoliu o Odoacro. E aí ele definitivamente abandonou o Ocidente. Ele não queria conversa com o Ocidente. Ele queria se livrar do Odoacro. Apesar de ter todo aquele acordo, o Odoacro estava sendo bonzinho com ele, mas o Leão I não suportava o Odoacro. Ele não gostava. Então ele começou a sabotar o Odoacro. Então a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: fingiu fazer um acordo com o Gesserico, o famoso rei vândalo, que continua vivo aqui. Eu acho que esse cara viveu uns 200 anos, hein? Faz tempo que eu falo dele aqui na saga romana. E aí o Gesserico aceitou esse acordo, achando que era verdade, né? Que todos aqueles territórios que os vândalos haviam conquistado, ali Cartago, a Sicília, aquelas ilhas que eu falei até aqui, né, nas sagas das províncias romanas, sagas provincianas, acabou acreditando que aquilo era verdade, mas ele fez todo mundo pensar que aquele acordo era verdadeiro. E aí o Teodorico, que antes de fazer essa aliança com o Zenão e se juntar naquela batalha contra a usurpação do Ló, ele havia se tornado rei dos ostrogodos em 481. E ele estava atacando os Balcãs, que era uma região que pertencia ao Império Bizantino. E aí Zenão chegou para ele, em vez de brigar com o Teodorico, fazer um combate, ele já estava tendo muitos problemas, muitas dificuldades. Resolveu fazer um acordo com o Teodorico e disse para Teodorico o seguinte: vem cá, para de atacar aqui, que tem um lugar que é muito mais interessante para você ir. Vai lá na Itália, e lá tem umas coisas bem mais legais para você. E aí o Teodorico resolve ir para a Itália para destronar o Odoacro.
Zenon disse para ele: você pode ir para lá e ainda pode se tornar o novo rei da Itália. E o cara que está lá, ele é meu rei cliente, aí você pode ficar lá como rei agora. E aí o Teodorico, ele acabou se interessando pela proposta e deixou de lado ali Constantinopla. E aí Zenon, e foi a única coisa realmente grande, importante que ele fez no seu império, apesar de ter sido um império longo, né, de 475 até 491, a única coisa realmente de fato que Zenon conseguiu fazer por Constantinopla foi livrar a ameaça dos bárbaros, e sem precisar tirar a espada da bainha. Aí Teodorico vai até para a Itália, né, e chega lá, ele invade a Itália, vai chegar até Ravenna e vai entrar num confronto com o Odoacro. Os dois vão lutar, vão ter várias batalhas, vai ser uma guerra até certo ponto longa, então vão ter baixas dos dois lados, e acabou resolvendo que não teve um vencedor. Aconteceu um empate. E aí os dois resolveram se encontrar para bater um papo e tal, e fizeram um banquete para comemorar que estavam agora, resolveram dividir a Itália entre eles. Então eles fizeram um banquete para celebrar aí essa união entre os dois. E aí o que aconteceu durante esse banquete foi que o Teodorico matou com as próprias mãos o Odoacro e se tornou o novo rei da Itália, reinando sozinho, formando ali o reino ostrogodo na Itália. Tanto que, quando eu mencionei lá no vídeo do Rômulo Augusto, ele havia ainda pago aquela pensão para o Rômulo Augusto até 505, foi 507, se eu não me engano. E foi quando se não teve mais notícias do Rômulo Augusto, possivelmente quando se acredita que ele havia morrido. E aí o Zenão, falando em morte, vai morrer no dia 4 de abril de 491. E vai ser sucedido por Anastácio, que acabou tendo uma aceitação tão boa da Ariadna que ela acabou se casando com ele. E aí vai surgir um outro usurpador agora, que era o Longinus, que era irmão do Zenão I e que se achava no direito do trono, que ele era o irmão do antigo imperador, e vai iniciar uma revolta já no início do governo do Anastácio. Mas isso é um assunto que vai ficar para um outro vídeo aqui da saga bizantina. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então quem tiver sugestões de temas para os vídeos especiais que eu faço aqui no canal, né, cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. Estamos na campanha aqui, nossa próxima meta agora é de 950 inscritos. E então deixa aí nos comentários sugestões. Então quarta eu volto com a terceira parte da história do reino Ptolomaico, né, que eu vou falar do Ptolomeu IV e a decadência do reino. E na segunda tem aí o vídeo, como eu disse, do Curta com Zelota, com esse conteúdo extra dessa estranha relação entre a Verina e o Ló. Eu mencionei aqui, né, de inimigos a aliados. O que aconteceu entre esses dois aí? Bom, enfim pessoal, então a gente se vê na segunda-feira lá no Instagram, e aqui no canal estarei retornando na quarta-feira. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.